Olá, meu nome é Dalton, eu sou de Secane, Paraná, nutricionista desse Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar. Nós somos uma parceria do FNDEC com a Universidade Federal do Paraná para executar ações de apoio técnico aos municípios e gestão estadual no que se refere então à alimentação escolar. E hoje a gente vai falar com vocês então um pouquinho de como funciona o processo licitatório. A licitação é o conjunto de ações administrativas para você desenvolver o processo de compra ou contrato de um serviço na área pública. Isso tanto para a instância federal, estadual ou municipal. Até mesmo empresas públicas, por exemplo, Itaipu e outros, também têm que fazer um processo licitatório quando quer fazer uma compra ou um contrato. No sistema público, a licitação não é uma opção, ela é obrigatória então para todas as instâncias federais, municipais e estaduais. Já no setor privado, essa é uma realidade facultativa. Então depende da empresa, depende do porte dela e o que está no estatuto dessa empresa. Então geralmente empresas muito grandes ou que têm alguma necessidade de transparência extra do que ela já faz, às vezes optar por fazer um processo licitatório. O processo licitatório tem 3 fases. Então, a primeira fase é a interna, uma segunda chamada externa e, por fim, é a questão do contrato. Então, basicamente, a fase interna é a parte de planejamento, onde você vai definir qual objeto, o que você vai querer comprar, como que você vai fazer essa compra. A fase externa, então, é o momento em que você vai lançar esse edital com as condições para que as pessoas e as empresas possam concorrer à venda ou ao fornecimento de determinado produto ou serviço. E a fase do contrato, então, é a estipulação das condições que foram colocadas naquele edital e a execução, então, daquele contrato. Para o nutricionista, é a fase primeira, então a fase interna, em que você, como nutricionista, precisa definir exatamente qual é o seu objeto, né, o que você quer comprar ou o que você precisa de serviço. Então precisa fazer toda a definição do que é esse produto ou desse serviço, quais são as condições dele para que você não tenha uma frustração lá na frente. Sim, a princípio sim. Isso depende muito da realidade de cada município, ou estado ou unidade federal. Obviamente que a complexidade da exigência da amostra vai também conforme o produto que está sendo fornecido e a condição tanto do fornecedor em apresentar essas informações, ou até mesmo dessa gestão em ter um contrato ou uma parceria com uma instituição que possa analisar essas amostras. E, obviamente, recebida a amostra, ela tem que ser analisada e processada com uma avaliação final, então, por parte dessa nutricionista ou comissão de licitação, quem é que seja o responsável indicado no processo. Não, apesar de nós termos como nutricionista a capacidade de analisar a adequação de um alimento, existem fases ou existem especificações em uma amostra que nós necessariamente não temos capacidade técnica para fazê-lo. Então, por exemplo, alguns exames laboratoriais, microbiológicos, e nesse sentido, às vezes tem que ir para outros profissionais e até com uma especificação bem fechada nesse sentido. Dependendo do município, se o nutricionista não faz parte da comissão de licitação, essa pessoa acaba não sendo, vai fazer essa análise final do processo. Mas ela pode sim dar condições para que essa comissão de licitação tenha parâmetros objetivos para fazer essa análise. Ou seja, para você não pegar um arroz e simplesmente você dizer que eu gostei desse arroz porque é o que eu mais consumo em casa, então sem nenhum critério técnico. Então o nutricionista pode influenciar nesse processo, mas não necessariamente é a única pessoa que vai fazer essa amostra desses alimentos. O pregão é um processo um pouco diferenciado, até porque ele é regido por uma lei diferente da Lei 8666 de 93. Ele é regido pela Lei 10.520 de 2002 e ela trabalha com um sistema em que, além das propostas que são coletadas de todos os fornecedores, há um leilão de menor preço.
Então, além das propostas já estabelecidas por cada fornecedor, eles têm a possibilidade, numa audiência pública, de disputar qual que vai ser o menor preço efetivo daquele serviço ou produto que vai ser entregue ou vai ser contratado por aquela prefeitura. É justamente conhecer todo o processo licitatório, todas as fases e como que você faz a descrição dos produtos. Então, para isso, você precisa principalmente conhecer a legislação específica de contratos públicos, 8666 de 93. Existem outras legislações, mas essa é a principal quando a gente está falando de contratos públicos. Principalmente na questão da descrição dos alimentos, do produto ou do serviço. Então, fazer uma descrição que seja clara para todos os envolvidos, mas que também essa descrição não tenha direcionamentos ou vícios para que gerem algum problema para você lá na frente. Por exemplo, se você colocar uma marca como referência, ou você indicar uma única marca como o seu objeto de licitação, isso pode ser questionado judicialmente por algum fornecedor em específico. Então, esse conhecimento do que tem de ingredientes, a composição desse alimento ou do tipo de serviço que você necessita de fato que seja implementado, ele tem que estar muito bem descrito e muito bem justificado por que tem que ser, por exemplo, um serviço A e não um outro serviço B que também tem disponível no mercado. Principalmente a questão prática da federação, então um edital, então pesquisar muitos editais que são publicados por outras instâncias aí de compras em licitações e não fugir da questão prática. Então é na vivência, no dia a dia, em cada processo que você vai aprendendo o que é mais adequado para a sua realidade. De algum ministério a nível federal, de alguma secretaria estadual, até de um município.